Olá, leitores! Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. 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 Sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. E hoje a gente vai conversar sobre dois livros que eu gostei demais e que um deles eu me surpreendi muito porque eu tinha um preconceito gigantesco com o autor. Então, se você gosta de thrillers, gosta de livros de suspense, já deixa seu like aqui no vídeo, ativa o sininho também para sempre que tiver novidade você ficar sabendo. E o mais importante, se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo. Vou deixar o meu Instagram aqui também. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia lá no Instagram, vai lá porque eu posto coisa nos stories recorrentemente. Então é isso, vem comigo que a gente vai conversar. Para esse vídeo eu escolhi dois thrillers que eu gostei demais, que foi A Mulher na Escuridão, do Charles Donlia, e A Garota Anônima, das autoras Greer Hendricks e Sarah Pekkanen. Depois eu até bati um papo com elas lá no Instagram, fiquei super feliz. Mas eu vou contar um pouco de cada um e vou te dizer se você é o público indicado para ele e por que eu amo tanto esses thrillers. A gente vai começar falando de Uma Mulher na Escuridão, do Charles Donlia, que foi um livro que eu me surpreendi demais, porque eu tinha um preconceito gigantesco com o Charles Donlia. Antes de pegar esse livro aqui, eu via todo mundo falando da Garota do Lago. E A Garota do Lago é um livro que eu tenho zero vontade de ler, porque eu acho que ele vai ser ruim. Não sei porquê, tenho preconceito com esse livro, nunca nem li, mas enfim, meu preconceito maior é com ele. Eu via várias resenhas e muita gente falando que ele era ruim e eu broxava totalmente com o Charles Donlia. E aí eu ganhei esse livro de presente de uma amiga do Bookstagram, que é a Márcia, que eu gosto demais de trocar ideia com ela e ela vai muito na minha onda, lê os livros que eu sempre indico e eu fico muito feliz por isso. E ela me deu esse livro de presente e eu falei, vou ler. E aí peguei A Mulher na Escuridão. E aqui a gente conhece a Rory, que é uma detetive investigativa, e o pai dela, uma semana antes, morreu. E quando chegou uma semana depois, ela estava organizando o escritório do pai dela e ela descobriu alguns documentos que deixaram ela se questionando sobre alguma questão moral, porque 40 anos antes, um cara foi preso pelo assassinato de 5 pessoas, se não me falha a memória, e de uma mulher que chama Angela Mitchell. E no presente, aconteceu o mesmo assassinato desse mesmo formato, com o mesmo modus operandi. Só que o assassino, lá dos 40 anos atrás, e que tinha sido preso, e que inclusive ele foi preso apenas pelo desaparecimento da Angela Mitchell, porque não conseguiram relacionar ele de fato com os outros 4 ou 5 casos, ele tá preso. E dessa mesma forma acontecendo no presente, em todo esse enredo da Rory ter encontrado alguns documentos lá no escritório do pai dela, ela começa a se questionar, porque esse assassino que tá preso no presente dos 40 anos atrás, ele fala com a Rory que ele não é o culpado e que a Angela Mitchell tá viva. Lá no passado, a Angela Mitchell conseguiu reunir provas para incriminar esse cara. E, inclusive, ele foi preso porque ela entregou as provas para a polícia e logo depois ela desapareceu. Então, tudo se relacionou a ele, foi em direção a ele e ele foi preso. Então agora a Rory vai começar a lidar com todas essas questões e que envolvem questões morais também, porque ela fica se perguntando o tempo todo e ao longo da investigação, será que ela tá fazendo certo? Será que ela vai defender alguém que na verdade é um assassino? Ou será que quais são os passos que ela tem que tomar para conseguir realmente descobrir tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu no passado, para poder, de fato, descobrir a verdade desse caso. E ao longo das páginas em que a Rory vai investigando, ela vai descobrindo coisas que talvez estejam interligadas a ela. E então, assim, além disso, eu não posso falar mais nada, porque a única coisa que eu posso dizer é que tudo vai se interligando e que todo o enredo aqui é muito viciante e central. Porque quando acontece o plot twist, você percebe
como que tudo estava intimamente relacionado e como que o autor soube lidar de uma forma que todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. E uma coisa que eu posso dizer é que esse livro é muito frenético. Eu me lembro que eu li ele em 3 dias e eu tava com pouco tempo na época. Eu lembro que eu deixei de dormir pra ler o livro. Foram 3 dias assim, durante a semana em que eu tava lotado de coisa da faculdade, de coisa do estágio, e que, assim, eu simplesmente não consegui parar de ler. Ele é um livro realmente viciante, as páginas vão te consumindo, você se liga aos personagens, você percebe a personalidade da Rory, tudo que ela tá fazendo, as decisões que ela toma, e todo esse enredo mesmo, pra ela tentar descobrir a verdade. O final desse livro é muito frenético, e quando eu cheguei no final, eu fiquei extremamente revoltado, porque eu estava fritando, e na hora que chegou no final, o meu livro tava faltando páginas. Eu vou mostrar pra vocês. Não, olha isso. Quando chega... Tá chegando no final aqui, calma que eu vou achar. Olha só, eu tava aqui na página 293 do livro, terminando, e aí eu simplesmente viro a página e não tem nada escrito. Eu virei a página e aí aqui, nada escrito também. Nada escrito. Aí começava lá já na metade do outro capítulo, porque as páginas foram puladas, foram saltadas. E aí chega aqui no final, não tem páginas. Eu fiquei extremamente revoltado com esse final. Não pelo final do livro, mas pelo fato de que eu tava tão frenético e eu não consegui ler naquela hora. Eu fiquei tão revoltado que, assim, pra eu conseguir o e-book pra terminar, foi uma dificuldade enorme, porque a Faro não tem e-book. Nossa, eu fiquei muito bolado. Mas no fim das contas, eu consegui terminar o dia ali na madrugada. Terminar o dia foi ótimo. Terminar o livro mesmo ali na madrugada. E assim, o livro foi muito bom. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Eu não lembro por que eu tirei meia estrela. Mas assim, gostei demais. A história extremamente bem construída. O ritmo do livro é um ritmo muito bom. Porque você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o que a Rory vai fazer, você quer saber o que os outros personagens que tem aqui no livro são responsáveis por, qual que é a relação deles aqui com o livro e o desfecho, o que a Rory vai conseguir fazer nesse final e qual é realmente a verdade. Então, tem uma frase muito marcante aqui nesse livro, é que, eu acho que é assim... Você não escolhe a escuridão te escolhe. Uma coisa meio assim. E justamente o nome do livro, Uma Mulher na Escuridão. Então, assim, eu indico demais esse livro. E eu quero muito ler outras histórias do Charles Donlia. Inclusive, eu tenho um outro livro dele aqui, que eu vou pegar aqui na estante, um segundo. Que é Nunca Saia Sozinho. Eu não sei a ordem da publicação do livro, mas ele é até um pouco maior, ele tem 350 páginas. Eu, inclusive, acho as edições da Faro muito bonitas, acho que o trabalho gráfico deles é muito bom. E algum dia eu vou ler, eu conferi até quando ele chegou pra ver se não tinha páginas em branco também. Mas, enfim, algum outro dia vou ler esse livro. E realmente, sobre Uma Mulher na Escuridão, se você quer um livro frenético, com enredo frenético, com um plot muito legal, de te deixar com a cabeça explodida, esse realmente é um livro pra você. Acho que todos os leitores de thrillers vão gostar, porque tem muito a pegada psicológica e um pouco da pegada de investigação policial. Acho que tem esses dois elementos na medida certa e que foram que me fizeram gostar demais desse livro. E me conta aqui se você já leu e se você me indica outro livro do Charles Donlia. E o segundo livro que a gente vai conversar hoje é A Garota Anônima, das autoras Greer Hendricks e Sarah Pekkanen, que é um livro de um thriller psicológico que eu posso afirmar foi o melhor thriller psicológico que eu já li, no sentido de construção mesmo de toda a história, de todo o enredo, e eu tenho certeza de que as autoras fizeram um estudo psicológico para escrever esse livro, porque não faz sentido elas terem simplesmente escrito. Tem todo um estudo por trás, porque a psicologia por trás desse livro e da história é sensacional.
Aqui a gente conhece a Jessica Ferris, que é uma maquiadora lá em Nova York, e ela foi atender uma cliente dela. Ela tem contrato com uma empresa de maquiagem e ela vai atender os clientes assim ao longo da cidade. E aí ela tá lá pra poder maquiar essa menina, e a menina vai no banheiro e deixa o celular dela desbloqueado em cima da mesa. E aí, essa menina recebe a mensagem do Dr. Shield confirmando a sessão de psicologia que eles têm. O Dr. Shield está fazendo um estudo psicológico e ele paga, tipo, $500 por 1 hora de sessão. A pessoa vai ao lugar, responde umas questões pro Dr. Shield e é simplesmente isso, é totalmente anônimo. Ele só quer saber as respostas de uma forma geral para entender a psicologia das pessoas mesmo. E aí, lendo essa mensagem, a Rory percebe que lá na mesma mensagem o Dr. Shield confirma o valor de $500. E aí ela começa a ficar tipo assim, meu Deus, eu tô precisando de dinheiro, eu quero dar um jeito de participar desse estudo. E no fim das contas, ela percebe a menina que ela tá maquiando, conversa com uma outra amiga falando que não vai poder ir. Só que aí a menina esqueceu de avisar o Dr. Shield que não ia, e a Rory não, já tô até confundindo com a personagem do outro livro. A Jéssica foi e apagou, eu acho, a mensagem do telefone dessa menina. E aí, a Jéssica foi, no dia, na hora marcada, se passando pela cliente lá dela. E aí, ela começa a participar desse estudo lá com o Dr. Shield e começa a responder as questões. Só que, à medida que as questões vão evoluindo, ela começa a perceber que as questões podem trazer lembranças para ela do passado dela. E ela começa a se questionar se o que ela tá fazendo ali, as respostas que ela tá respondendo, as questões que ela está recebendo, fazem sentido no sentido de que, será que ela é uma pessoa moralmente correta? E na medida em que as perguntas vão evoluindo e ela vai evoluindo no teste, o Dr. Shield fica cada vez mais interessado na Jéssica. É Jéssica. Toda hora eu tô confundindo com a Rory do outro livro. Ele vai ficando mais interessado na Jéssica. E assim, ela é uma figura muito interessante para esse estudo. E ao passar das questões, o Dr. Shield começa a pedir determinadas tarefas para ela. E a cada vez que ela realiza uma nova tarefa, ela começa a se questionar o que ela está fazendo ali. Será que todo esse dinheiro que ela está ganhando por responder essas questões vale realmente a pena? Será que tudo que ela está se subordinando a fazer vale a pena? Porque a partir de determinado momento, ela não pode mais sair desse estudo. Se ela sair desse estudo, coisas muito ruins vão começar a acontecer com ela, e é por isso que ela começa a se questionar se realmente valeu a pena ter entrado nesse estudo, ter se submetido a esse estudo mesmo e a todas essas tarefas. E sobre isso, a única coisa que eu posso dizer desse livro é que ele é um livro psicologicamente muito bem escrito, muito bem trabalhado. Como eu disse, a gente vai até que ponto as ações humanas interferem nas ações dos outros, até que ponto a obsessão pode ir, porque esse livro é um livro de obsessão. Por mais que à medida em que você vai lendo, você percebe que a questão central do livro perpassa por muitos outros thrillers psicológicos. A forma como esse livro foi feita e o enredo dele é único, porque todo esse estudo por trás do Dr. Shield e da Jess é uma coisa sensacional. E assim, é realmente a questão que você fica se perguntando o livro todo é: Jess, vale a pena? Vale a pena toda essa moral? A sua moral é uma moral correta? E assim, vai chegando no final do livro, ele é frenético no final, mas até chegar nesse final, eu digo que ele é um pouco lento. Se você for esperando um livro frenético, esse não é o livro pra você, porque você vai se decepcionar. Na verdade, se você for sabendo que o enredo vai ser um pouco lento e no final ele vai explodir, você não vai ter quebra de expectativas. Mas se você for ler achando que ele vai ser frenético o livro inteiro, você vai se decepcionar. Porque esse livro precisou dessa construção. Para chegar no final e ter o plot twist que teve, ele precisou dessa construção. Essa construção foi única e sensacional. E foi um plot twist muito condizente com tudo que aconteceu ao longo da história. Não vai esperando um plot twist tirado de ficar extremamente surpreso. É um plot twist condizente e que eu gostei muito. Eu dei 5 estrelas para esse livro, eu favoritei,
porque eu fiquei muito feliz lendo esse livro, por toda a construção que esse livro tem. Todas as perguntas psicológicas que a gente fica se fazendo, porque nós começamos a nos questionar se realmente essa moral do livro é a nossa moral. O que a gente faria se nós estivéssemos em determinada situação? Será que julgar, na verdade, tira o será. Julgar é muito fácil, mas será que se nós estivéssemos em determinada situação, nós agiríamos de uma forma que hoje nós condenamos moralmente incorreta? Então, assim, esse livro é um thriller psicológico do melhor que eu já li. Ele mexe muito com a psicologia, muito com a nossa mente. A gente começa a se questionar mesmo e por isso que a gente fica totalmente imerso nessa história. Eu recomendo demais esse livro e eu acho que se você gosta dessa coisa do thriller psicológico, esse livro, você vai se embebedar com esse livro e vai devorar, porque o enredo é muito bom, a história é muito boa e o desfecho é muito bom. Se você que tá aqui, você já leu esse livro, me conta e me indique novos livros. Elas têm até um outro livro que foi lançado aqui, que é A Mulher Entre Nós. Só que eu ainda não li A Mulher Entre Nós, porque me disseram que o enredo dele era muito parecido com o enredo da outra Senhora Parrish. Então, eu queria dar um tempo, porque quando eu quiser ler outra coisa parecida com a outra Senhora Parrish, que foi um livro que eu dei 5 estrelas e que eu favoritei, eu vou pegar A Mulher Entre Nós, porque eu gostei muito da escrita dessas autoras. Elas escrevem muito bem. E é isso. Se você já leu algum desses livros, não esquece de comentar aqui. Se você quer me indicar alguns outros livros, me indica aqui também, vamos conversando. Eu faço questão de receber indicações de thrillers, porque é o gênero que eu mais amo. E não se esquece de deixar seu like nesse vídeo, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas essas histórias, de todos os thrillers que eu amo. Vou deixar aqui mais uma vez o meu Instagram aqui em cima e me acompanha lá. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e um beijo, tchau!